Vamos de malvado que goleou, Malvado né, Caio? aplicou o 5. Aplicou. Aí o amigo que chegou aí com a mão cheia, chegou o momento. Aplicou os 5 pra cima do Fortaleza, que é a decepção do campeonato, cara. Eu acho que ninguém aqui esperava que o Fortaleza estivesse nessa situação. Eu, particularmente. Tu esperava, Vitor? Eu não, o Igor sim. O Igor, sim? A gente na tier list colocamos o Fortaleza bem abaixo da tabela. É, bem Eu acho que eu abaixo não. discordei. Eu acho que eu discordei na época, mas. Bem abaixo não, ficou ali em 13º, 14º. Bem abaixo. É um time que tá na Libertadores, né? Ficar em 13º. Mas só está na A gente não Libertadores. teve culhão. Porque a gente não É, teve culhão de botar mais exatamente. abaixo. Mas assim, Botamos o na Bragantino Libertadores, sendo detalhe. rebaixado, né? Lembra isso? Isso é loucura. Detalhe, o Fortaleza só está na Libertadores porque ganhou um jogo de bônus, né? De WO. Senão estaria eliminado. Calma lá. Tem seus motivos. Não, eu Que não tô falando que ganhariam tá aquele errado. jogo. Eu não tô Cara, falando que tá errado, só que não passaria. Mas vamos falar de Deu Flamengo? sorte no sorteio, né? O Caio, Inclusive. o Vitor, e o Fortaleza Flamengo. Perdão, o Flamengo vai muito bem pro Mundial, tá? vai bem. Empurrando esse 5-0 aí no Fortaleza e jogando bem. Jogando muito bem. Assim, teve um momento na transmissão que eu não lembro o comentarista agora, mas que ele falou assim: é um jogo muito estranho, né? Porque eu não sei até que ponto é o Fortaleza que tá mal ou é o Flamengo também. E assim, eu também tenho essa desconfiança, porque o time do Fortaleza, meu amigo, que bagulho assustador, assim. Ninguém tem dúvida que o Fortaleza é melhor que o Tátira, né? Não tenho dúvidas. Ninguém tem dúvida disso. O que causa estranheza, né? Exatamente esse é o ponto que eu queria chegar. Por que o Flamengo não consegue repetir a atuação? Não tô falando nem número de gols, não, mas a atuação do Fortaleza contra o Tátira. Aí vem os motivos. Não, porque o Tátira marca em linha de 5. Então não viaja pro Mundial, porque o Esperança vai marcar como? E o Esperança é bem melhor que o Tátira. Pô, tá de brincadeira. Marca a linha de 5. Então por que o Flamengo tava tomando pressão no final do jogo? Crava isso, que o Esperança é melhor que o Tátira? Cravo. Completamente. Pelo amor de Deus. Esquece. Cara, a gente vai ter que fazer mano a mano de time também, pô. A gente vai ter que fazer mano a mano de time. Porque... Flamengo e Esperança? Não, Não. Tem que ter o Sam HD Inter Miami e tem que ter Tátira e Esperança agora. Mas aí vai ficar difícil. Mas enfim, voltando ao que eu queria falar. Porque marca em linha de 5. Se marca em linha de 5, por que o Flamengo tava tomando pressão no final do jogo? Porque assim, quando tirou a linha de 5, era pro Flamengo ter feito mais gol então, né, meu amigo? Então assim, acho muitas desculpas. Acho assim que a fase de grupos do Flamengo tem que ser criticada. Acho que foi pouco criticada. Muita gente passou pano pra fase de grupos do Flamengo, foi bem ruim. Mas tirando isso, Caio, é um início de ano do Flamengo muito bom, pô. O Flamengo é campeão carioca, o Flamengo é campeão da Supercopa, o Flamengo vai muito bem no Brasileiro, obrigado. Líder do campeonato, melhor ataque, melhor defesa. Pausa pro Mundial com todos esses pontos positivos. E na Libertadores, deu muita sorte no sorteio, né? Pegou um chaveamento bem mais acessível do que o da LDU, que foi líder do grupo. Então, assim, teve essa campanha ruim na Libertadores, tem que ser criticada. É o único ponto que eu não consigo nem te explicar, Caio. Eu tento fazer uma análise por que o Flamengo não conseguiu jogar contra o Tátira. Acho que até o Igor pode falar bem, que eu vi o jogo do estádio, ele falando, cara, eu não consigo entender, porque tem muito espaço, pô. O Igor tava fazendo uma análise de casa falando que tinha muito espaço para não jogar. Cara, assim, até trazer aqui o debate para vocês, eu acho que um dos motivos que eu consigo ver, talvez, seja o medo de ser eliminado, né? No Brasileiro, no caso, o Flamengo faz 1-0 e não tem muito a perder, assim, pro Fortaleza, então continua indo pra cima. Do jogo contra o Tátira, do jeito que estava, depois de fazer 1-0, o Flamengo não podia de jeito nenhum tomar um empate ali. E eu acho que isso foi um erro, tá? Do Flamengo. Eu acho que se o Flamengo continuasse forçando, faria gols até com certa tranquilidade. Eu acho que o erro do Flamengo foi, não, agora conseguimos, vamos administrar para não tomar um empate e quase tomou dessa forma na última bola do jogo. Mas eu acho que assim, o único motivo de diferente que eu vejo plausível é esse. O jogo contra o Fortaleza, o Flamengo não tinha muito a perder e no Tátira era o ano inteiro jogado fora praticamente e toma um empate ali. Não, acho que eu muito por concordo. causa disso parece que são dois times, né? O Flamengo Parece do totalmente, Brasileirão pô. e o Flamengo da Libertadores. O Flamengo do Brasileirão é o melhor ataque da competição. O Flamengo da Libertadores fez 6 gols em 6 jogos. Uma loucura isso, cara. O Flamengo da Libertadores tomou 2 do Tátira. Do Tátira não, do Córdoba, em casa. Tomou 2-1 do Córdoba em casa. O Flamengo da Libertadores tomou gol de empate pro Córdoba, quase tomou a virada. É muito difícil de entender, cara. Eu acho que assim, como a gente sempre fala aqui, né? Eu acho que no Flamengo tudo é muito, tanto pro bem quanto pro mal. Eu acho que muito exagerado essa crise que estão criando.
Enfim, eu acho que o Flamengo joga bem. 80% dos jogos o Flamengo joga bem. Então, acho que assim, mas é aquilo, né? Dá clique da mídia, tanto pro bem quanto pro mal. Eu acho que a questão, a pulga que tem que ficar atrás da orelha porque, como a gente falou, o que que teve de diferente dos jogos do Brasil para os jogos da Libertadores? Que em certo momento, depois dos tropeços fora de casa do Flamengo na Libertadores, a Libertadores virou praticamente um mata-mata pro Flamengo. Então, assim, como esse time vai se portar? É um time que foi eliminado pro Penharol, que era muito melhor Olímpia, tecnicamente do que o Penharol. Exatamente. Foi eliminado pro Penharol sendo tecnicamente muito melhor. Claro, ganhou a Copa do Brasil, ó, por méritos, claro, beleza. Mas assim, como esse time do Flamengo vai se portar em competições de mata-mata, onde é isso, todo gol é importante no mata-mata. Então, assim, você tem que fazer gols, mas ao mesmo tempo você não pode tomar, que era mais ou menos a situação do Flamengo contra o Tátira, e o Flamengo não se portou bem, não só contra o Tátira. A Libertadores, mesmo sendo fase de grupos, tem essa cara um pouco de mata-mata ali e tal, ainda mais nas últimas rodadas, onde já tá tudo mais ou menos desenhado, você sabe onde você tem que ganhar de qualquer jeito, onde você tem que empatar um pontinho fora de casa, que é muito importante, e acho que a pulga que fica atrás da orelha pro Flamengo como esse time vai se portar nos grandes mata-matas. Não tô falando mata-mata contra o Botafogo da Paraíba, eu tô falando mata-mata contra o Inter na Libertadores, nos futuros, né, provavelmente contra o Galo também na Copa do Brasil, e numa provável quarta de final das duas competições que devem vir de adversários ainda mais complicados. e só para continuar o raciocínio do Igor, por exemplo, na Libertadores o Flamengo teve um jogo bom que foi a LDU em casa. Tirando isso, todos os outros 5 jogos, o Flamengo ficou isso aqui de perder. Contra o Tátira lá, o Flamengo tomou bola na trave no final. Na Argentina, se o pênalti é marcado, o Flamengo estava eliminado. Contra a LDU na altitude, foi um jogo até mais controlado, mas assim, empate também. Então, cara, eu concordo com o Igor. No Flamengo, tudo é muito 880. Eu não acho que o Flamengo é o pior time do mundo pela partida que fez contra o Tátira. Eu não acho que o Flamengo é o melhor time do mundo pela partida que fez contra o Fortaleza. Só que tem que ser criticado a fase de grupo do Flamengo na Libertadores. Acho que é uma questão muito lógica. Não dá para o Flamengo, com o elenco que tem, com o time que tem, fazer uma fase de grupos tão ridícula. Eu coloco a palavra ridícula na fase de grupos do Flamengo. Tirando isso, o ano é muito bom. E aí, cara, se você olha tudo, o contexto geral, o saldo é muito positivo, pô. O saldo do Flamengo nesse ano é muito positivo. O Flamengo está classificado na Libertadores a trancos e barrancos, é verdade, mas tá lá. O Flamengo tá classificado na Copa do Brasil, o Flamengo é líder do Brasileiro, é campeão carioca, é campeão da Supercopa. O saldo é muito positivo. E agora vai ter no Mundial uma esperança de tentar bater umas quartas de final, de ter um enfrentamento contra o Chelsea. Mas o saldo é muito bom, mas eu concordo com o Igor. Tem que ver como o Flamengo vai se portar daqui para frente para a Libertadores. E assim, para mim, virou mata-mata, é outro campeonato. É outro campeonato. Acabou fase de grupos? Acabou fase de grupos. Esquece o que aconteceu e dá para virar a chave e ser campeão, como o Flamengo fez em 19. Fez uma fase de grupos horrível, passou e virou campeão. O Botafogo em 24 fez uma fase de grupos a trancos e barrancos, passou e virou campeão. Rapidinho, Só para o completar. PSG também agora na Champions, né? Sim, sim, o PSG também é a mesma coisa. Só que ao mesmo tempo a gente tem os exemplos do próprio Flamengo. Em 23, passou a trancos e barrancos, não virou chave, foi eliminado pro Olímpia, tomando 3 gols de cabeça. Em 24, passou a trancos e barrancos nas oitavas, não virou a chave, foi eliminado pro Penharol, que o Botafogo deu de 5. Então, tem que ver como esse time vai se portar. E eu espero que o Flamengo melhore no mata-mata da Libertadores, e eu acho que vai acontecer, tá? Eu acho que o Flamengo, foi o que o Igor falou, com o Felipe Luiz, o Flamengo joga bem 80% dos jogos. Ainda vai jogar mal um jogo ou outro. Só que aí se criam algumas teorias. Será que o Flamengo vai bem no Brasileiro porque o Flamengo botou como prioridade e aí vai pagar mais pro Campeonato Brasileiro? Pô, irmão, tá jogando Libertadores. Se os caras entrarem de sacanagem, esquece, né? Cara, só completando assim o que vocês falaram, a gente tem o nosso grupo, né? Claro, eu e os moleques. E eu mandei lá assim a seguinte frase: se o Flamengo for eliminado, vai me irritar. E o Vitor e o Matheus quase me mataram, assim. Vai me irritar, vai acabar com o meu ano, não sei o que lá. E, cara, o Flamengo ficou a um milagre do Rossi de ser eliminado. E isso é completamente inacreditável, assim. É uma situação que o Flamengo não poderia estar passando. O Flamengo ficou a um milagre do Rossi de ser eliminado da Libertadores na fase de grupos, que deveria ter sido time da tranquilo. Venezuela. Que nunca ganhou Quer dizer, não só nunca ganhou, como sempre perdeu, né? No Maracanã, Não, aqui tem no um Brasil. empate no Brasil, que é contra o Ninguém Olha que FC, o loucura. Santos. Cara, Só. vou contar um bastidor aqui também. Nosso Guilherme Gomes, estava conversando com ele na quarta-feira. Aí ele mandou mensagem assim: pô, existe um mundo hoje? Falei, irmão, não tem como. Tipo assim, não dá. Não, mas e se empatar? Eu falei, pô,
Provavelmente o Flamengo vai ser eliminado se empatar, porque a LDU deve ganhar lá e tal. E, mano, quando começou o jogo, eu falei pra ele, falei, esquece, pode desligar a televisão e dormir, pô. Não tem como, o time é muito ruim. O Tátira é muito ruim. Eu falei, É cara, tu muito pega ruim, mano. um time praticamente semi-amador, ruim, sem nenhuma aspiração, porque se os caras estão brigando ali por um empate, às vezes, por uma Sul-Americana, pra ficar em terceiro ali, às vezes ainda, tá ligado? Alguma coisa assim, mas os caras não tinham obrigação nenhuma, nada, nenhuma, de E vir pro Rio tava de time Janeiro. misto. Era passeio. E começou, eu falei, mano, esquece. Pô, pelo amor de Deus, os caras não conseguem dominar a bola. E o tempo foi passando, foi pro intervalo, aquela vai já no Maracanã. Eu falei, pô, será, Mané? Já fui, né, olhando assim. Aí foi passando o tempo. Aí quando saiu o gol, eu falei, agora esquece, né? Tava, pô, final, naquela última bola lá, eu tava aqui, ó, já mexendo no telefone, tava nem prestando atenção mais. Só o escanteio, dei aquela olhadinha assim, tá ligado? Eu falei, ah, de repente, né, uma mão, pegar um pênalti ali, tá ligado? Uma bola assim. E, irmão, eu levantei assim, eu falei, que doideira, hein? Passava nem Wi-Fi, filho, vocês. Eu estava Gostei. no Maracanã, tá? Valeu o susto. Eu Valeu o estava no susto. Maracanã. E assim, a Norte completamente em silêncio. E me irritou a torcida do Flamengo, tá? Me irritou pra caralho. Desculpa o termo, me irritou pra caralho. A vaia no intervalo, eu nem debato mais, porque o Flamengo sempre vai no intervalo. Eu não vaio no intervalo, pode ser a atuação que for, não vaio. Mas, cara, no final do jogo, o Flamengo tomando a pressão, a Norte em silêncio, tentando puxar alguma coisa. E está a sul do Flamengo, está assim, ó. Irmão, tu tá no show do Coldplay? Assim, só pra eu saber. Tava me irritando aquela luzinha. Aí, beleza. O Flamengo tomando pressão do caralho. Acabou o jogo. Acabou o jogo. Aí teve um senhor na minha frente que começa a aplaudir. E o resto da Norte, misturado entre aplausos e vai, mas muito mais vai, né? Tinha um maluco da Jovem no meu lado que ele fala assim: aplaude meu saco. Dessa forma, assim, pro senhor. O senhor olha assim, ó, pra trás. E eu olho pro cara que falou isso e falo: tá certo. E volta a vaiar. Porque, irmão, não existe, pô. Se o Flamengo não puder vaiar a atuação que o Flamengo fez no Maracanã, irmão, me desculpe. E assim, o sentimento dos torcedores, conversando com os torcedores saindo do estádio, conversando com a galera no metrô, era assim, mano, tô aliviado. Não tô feliz. Mas tô aliviado, que segue vivo. E óbvio, aquele sentimento de, pô, tá nas oitavas, vira outro campeonato, e eu concordo com esse discurso. O PSG mostra isso pra gente, como o Igor falou. Mata-mata, irmão, é outra história. A fase de grupos é completamente apagada, pô. Só que tem os resquícios, né? Porque o Flamengo vai decidir fora. Mas aí também que se vira o Flamengo. Perfeito. Vou só passar pelo chat aqui rapidinho. Se o Felipe Luiz insistir com o Bruno Henrique, vai chocar os torcedores do Flamengo de raiva. Porque tinha idiota no Twitter, fora Felipe Luiz, fora Buto, fora todo mundo. Cara, criaram uma crise que eu não consigo entender. Não O Flamengo, cara, é líder. O Flamengo é líder do Brasileirão. Não, o Brasileirão aparentemente pro Flamengo não vale nada, só vale Libertadores. Parece que o Flamengo só joga uma competição no ano. E aí me desculpe, se só a Libertadores valer, esquece, pô. O Flamengo vai muito mais perder do que ganhar. O ano vai ser sempre ruim. Teve torcedor que eu falei assim uma vez. Ah, ganhar o Brasileiro, se ganhar o Brasileiro e cair na Libertadores. Ele falou, um ano ok. Ok? Pô, o Flamengo tem 8 brasileiros na história, pô. A torcida enlouqueceu. Acontecendo. É o Bayern de Munique do Brasil, pô.